Então, pessoal, vamos começar? Tem já 43 pessoas, né? Então, boa noite a todas e a todos. Eu vou me apresentar, sou Fátima Mendes, procuradora federal, atuei por 20 anos na Procuradoria, quase 20 federal da ANS, né? Participei justamente do início, depois eu tive uma breve saída e retornei. Aqui comigo está o Ricardo E. Rodrigues, advogado da União, que hoje é o nosso diretor de gestão e exerce a função de presidente. Também o Bruno Félix, procurador federal, que é presidente do Conselho Deliberativo da ANAF Saúde. Então, a gente já obteve a autorização definitiva para operar os planos, obtivemos também a autorização dos planos, como eu havia informado a vocês antes nas reuniões. Não sei se todos que estão aqui participaram também das nossas reuniões na ANAF. A gente tem uma equipe de consultoria, devemos ter para mais de 10 consultores, com pessoas com mais de 20 anos de experiência no mercado, e a gente está aqui para esclarecer as dúvidas que vocês tenham, principalmente porque nós estamos com consultores e já respondendo as perguntas, mas acredito que pela frequência, pela quantidade de pessoas, acho que há muita dúvida. Então, a gente vai abrir aqui, mas primeiro passo a palavra para o Ei e para o Bruno para falarem mais breves considerações para vocês. Boa noite. Boa noite a todos. Com muita satisfação que a gente chega hoje, 2 semanas mais ou menos, né, do lançamento do plano, e a gente já pode dizer que o plano está sendo um sucesso, inclusive maior do que a gente já imaginava. Então, agradeço a todos que estão aqui presentes hoje, e as dúvidas de vocês vão ser respondidas todas dentro do possível, no máximo que a gente souber, e a gente vai pedir ajuda. Inclusive, a gente tem, além de nós três aqui, a gente tem ainda o pessoal da consultoria que está aqui e tal. Então, vamos tentar usar, então, esse tempo de hoje para resolver todas as dúvidas que tiverem, né? Por favor, até já antecipo alguma coisa aqui, que levantem a mãozinha para a gente ir anotando a ordem de quem quiser fazer alguma pergunta, e a gente vai um por um, tá? Então, eu vou passar a palavra agora para o Bruno, e agradeço a todos por estarem aqui hoje. Boa noite a todos. Muita satisfação também que estamos aqui para trazer essa live de esclarecimentos sobre a ANAF Saúde. Em nome do Conselho Deliberativo, né, que é a nossa instância uma das nossas instâncias de governança mais importantes, temos aqui com o colega Asma também, que está aqui presente na nossa live, e é com muita felicidade realmente que a gente vem nesses poucos dias de abertura da campanha de adesão aqui, já está com números superiores às nossas expectativas, né? Então, assim, logo a gente vai poder passar mais algumas informações, mas a ideia é que reforçar que a ANAF Saúde é uma grande oportunidade para todos nós, né? De termos um porto seguro, uma alternativa a um mercado cada vez mais concentrado e centralizado e cada vez mais sem opções para nós. Então, assim, a ideia da ANAF Saúde é exatamente dar um acesso a um tipo de planos de saúde que podem trazer várias vantagens em relação ao que a gente tem aí à disposição no mercado. Então, sem maiores delongas, vou passar e voltar a palavra para a Fátima, e aí a gente pode começar mesmo o propósito principal aqui dessa live, que é tirar dúvidas dos colegas e fazer uma explanação bem coletiva mesmo. Pessoal, uma das principais dúvidas que estão acontecendo é com relação à rede credenciada e as coberturas e também o desligamento dos planos, né? A gente já havia conversado antes que a gente colocamos à disposição uma rede excelente, que é a Gama Saúde, e também a Central Nacional Unimed, que congrega 84% de todas as Unimedes do país.
a gente vai trabalhar com a Central Nacional Unimed em todo o país no sistema de... naquele sistema de Intercâmbio. esqueci, intercâmbio, perdão, é porque eu estou tão cansada, gente, já falei com tanta gente hoje. No sistema de intercâmbio, e praticamente, então, ela cobre todo o território nacional. Mas, além disso, nós já estamos com tratativas avançadas com a Bradesco Saúde e também a Sul América, por serem duas redes muito grandes e terem um processo de contratação bastante verticalizado. A gente vai depender de outras instâncias ainda, mas naquilo que a gente podia fazer, está tudo correndo bem. É só esses prazos que não são os mesmos prazos que a gente gostaria. Mas a rede já posta à disposição é uma rede muito boa. Quero dizer que a gente sabe que há deficiências de atendimento no Norte e Nordeste, por isso os colegas estão fazendo uma adesão maciça ao plano Exclusive, porque esse plano é um plano que dá um reembolso e coberturas adicionais. E a gente vai falar, então, já teve uma primeira pergunta. É uma pergunta. Posso responder essa? Pode sim, pode responder. Não, isso é uma pergunta até que a gente tentou fazer um card, né, para tentar divulgar essa dúvida, porque ela é bem recorrente mesmo, que é qual a diferença entre aderir até o dia 20 de outubro e aderir entre 20 de outubro e 30 de outubro, né? Bom, a questão é que até o dia 20 de outubro a gente consegue inserir os beneficiários já para o mês de novembro, tá? Passando de 20 de outubro até o final, né, do mês, dia 31 de outubro, a pessoa pode aproveitar o desconto na tabela que a gente estabeleceu para esse... Falhou? Não, né? Para a gente estabelecer... a pessoa pode aproveitar o desconto que a gente estabeleceu para esse início de operação, só que só vai valer para o mês de dezembro, tá? Então, essa aqui é a diferença. Se a pessoa aderir agora até o dia 20, ela aproveita o desconto, e ela já começa a utilizar o plano em novembro. Se ela aderir entre o dia 20 de outubro e 31 de outubro, ela só vai poder... Ela aproveita o desconto, mas só vai ingressar como beneficiária a partir do dia 1º de dezembro. Aderindo até o dia 20 de outubro... Pode falar. Não, pode falar. Não, é porque eu achei que você já explicou. Pode ser dia 28/10, mas aí a gente não tem condições de colocar vocês em novembro, por conta de que isso tudo tem um procedimento próprio, tem que fazer um giro próprio, a gente não tem condição de colocar. Com relação aos reajustes, nós é que somos os donos do plano. Então, os planos, nosso plano vai ser ajustado de acordo com a assembleia dos associados. Os associados é que vão definir, em razão do que vai explanar a diretoria e o conselho deliberativo, se há necessidade ou não de quais índices ou não. A gente está tendo uma projeção de não ter reajuste no próximo ano para quem aderir até 31/10, entendeu? Porque vai ganhar um desconto e depois esse desconto caindo, vai continuar a pagar o valor, pode ser que seja 10% ou até menos. Então, a Unimed Natal, aí eu já não sei se a Unimed Natal faz parte da CNU, mas é como eu expliquei, vocês vão ser atendidos pelo sistema de intercâmbio, né? Não tem carência para quem aderir até o dia 31/10, e é só isso. Até 31/10, entre 20 e 31/10. A nossa única preocupação quanto ao reajuste, e inclusive isso é um dos grandes diferenciais da autogestão, né? Que não é uma relação de negócio, né? Então, o que uma operadora normal vai fazer? Quando termina o prazo de 12 meses inicial, ela vai querer aplicar o maior reajuste que ela quiser, né? Que ela puder. Ela vai querer lucrar mais, então ela vai reajustar o máximo que ela puder. E não é o nosso caso, porque no nosso caso não tem lucro envolvido. A gente quer apenas manter a operação com saúde financeira. Então, esse é o único mote de um eventual reajuste. Então, não tem assim, reajuste pelo IGPM, reajuste pelo IPCA, reajuste por isso e aquilo. O nosso reajuste vai ser determinado sempre
pela nossa saúde financeira, né? Então, é um dos grandes diferenciais de se ter uma autogestão, né? Sobre, acho que já respondeste, né, Fátima, sobre a pergunta da Mônica Baronte, sobre o dia 20 a Não, ela 31, quer sim, não... saber o seguinte: se quem entrar entre 20 e 31 vai ter isenção de carência, vai ter o desconto. E o primeiro vencimento? Aí ela quer saber. Se a pessoa não conseguir a cobertura para novembro, o primeiro vencimento vai ser em dezembro, não é isso? Oi, é isso? É isso que o Rodrigo está falando. É o isso mesmo. Rodrigo, não, eu já estou vendo o Rodrigo, que é o nosso consultor de marketing da Minas Vendas, balançando a cabeça. Então, assim, toda vez que eu falar alguma coisa ele balançar a cabeça, eu sei que eu estou falando certo. Então é isso. Para quem entrar entre 20 e 31, vai ter o desconto, vai ter a isenção de carência, mas começa a pagar em dezembro, porque a cobertura vai ser em dezembro. Tá? Deixa A eu só esclarecer, perspectiva. Fábio. Fala, Aproveitar o Rodrigo. Rodrigo. Claro, quem fizer adesão até dia 20, você vai ter 12 meses de desconto, porque sua primeira mensalidade vai ser em novembro. Se você entrar só em dezembro, ou seja, quando você fizer adesão entre 20 e 21 de outubro, como sua primeira mensalidade é em dezembro, você já perdeu um mês de desconto. Então, você só vai ter 11 meses de desconto. Porque o desconto ele vai findar em outubro, independente de quando você aderiu. Era só para ficar claro essa diferença, ok? A perspectiva da Sul-América, nós estamos dependendo do processo decisório deles lá. É como eu falei para vocês, essas grandes operadoras, grandes mesmo, elas levam mais tempo para fazer negociação, assim como grandes hospitais, elas levam mais tempo. Com a Gama Saúde, a gente começou a negociar em abril. Então, conseguimos fechar, acho que em agosto, não foi, Ui? Em agosto. Mas a gente sofre processos demorados, gente. A gente tá tentando. A Bradesco, a gente já conseguiu pular uma etapa, porque eu já consegui, através do presidente da própria Bradesco Saúde, mas ela tem que passar para o banco. O banco também tem instâncias decisórias. E a Sul América também. Ela é bem verticalizada e é bem complicado. Mas a gente vai fazer, tá? Pode deixar que vai entrar. O único problema que nós estamos tendo é com a Amil, porque a Amil está fazendo exigências assim que a gente acha que não devemos atender, não é possível atender. Então, mas pode ser que mais lá para frente eles mudem de ideia, porque o mercado vai entrar numa crise grande. E a gente sabe que eles vão querer vidas, porque os custos em saúde estão aumentando, sobretudo depois da pandemia. E aí, o que vocês vão perguntar? Ah, vai ficar caro? Não, não vai ficar caro para a gente, porque a gente só paga o que a gente usa, né? Então, a gente tem um controle de gastos. As operadoras colocam valores muito elevados justamente porque elas querem fazer o lucro, tá? A operadora que é dona da Amil é uma operadora estrangeira, é uma empresa estrangeira que quer sair do país, só que ela quer levar o máximo de vantagem, porque estão acostumados a entrar no país e roer até os ossos. Não, não é que tenha problema no Nordeste, é que os prestadores do Nordeste não são prestadores tão bons quanto do Sul e Sudeste. Então, as pessoas estão preferindo aderir ao Exclusive porque vão ter a rede DOR toda lá e eles vão poder ter o reembolso das consultas, dos procedimentos, psicólogo, fisioterapeuta. Então, é uma tendência que a gente verificou muito particularmente no Nordeste. É por isso, não é que tenha problema, é porque eles estão preferindo ter o reembolso e escolher os prestadores, porque muitos prestadores não querem aderir. Mas só que como o mercado lá é pequeno, é um mercado de gente que investe lá em saúde, né? O mercado é pequeno. Em São Paulo, por exemplo, a diferença de cobertura de hospitais do Rio para São Paulo também é absurda, né? Em São Paulo estão satisfeitíssimos. O estado que mais aderiu foi São Paulo, porque a cobertura lá é maravilhosa. No Rio também mas é diferente. A disponibilidade de hospitais é diferente, né? Fátima, deixa eu só te interromper um pouquinho, só para voltar lá na primeira pergunta que tem lá da Celina Pereira.
é que ela perguntou assim, eu não tenho os documentos antes de 28/10. Então, assim, como ela só vai enviar os documentos depois de 28/10, eu estou pensando aqui na seguinte possibilidade, Wade, aí você me ajuda. Se a pessoa preencher o formulário lá de adesão entre 20 e 30/10, mas ela passar a documentação até 20 de novembro, ela ainda vai estar com desconto para dezembro, ela ainda vai pegar sem carência, porque ela preencheu o formulário, ela só não enviou a documentação. Não, Correto? mas Deferido, foi isso viu? que a gente Deferido. falou. Deferida a interpretação, vamos fazer assim. Então, Porque se a Celina, só pessoa para você preencheu o entender, formulário, ela manifestou depois interesse. que você faça o preenchimento da proposta, aí quando você enviar os documentos e confirmar, é que a gente vai colocar você na vigência do mês que você vai poder Isso. entrar. Nesse caso, seria dezembro. Eu entendi a diferença. Sim, não, a gente pode fazer assim. Pode fazer assim, sim. Ok, perfeito. Tem mais uma pergunta aqui. Quando o mesmo hospital atende tanto a CNU quanto a Gama, como a gente vai saber qual carteira usar? Bom, na verdade, pode levar as duas, né? Leva as duas carteiras. Mas quer saber qual usar mesmo, pode ligar para o concierge, tá? E o concierge vai te Isso, ajudar a fazer essa isso. escolha. Uma coisa, Pode ajudar, Oi? A outra Posso só te consultora ajudar? quer falar, Rai. A outra, Tá. deixa Na verdade, o que a gente já sabe por experiência é que utilizar a carteirinha, desculpem a minha voz, tá, gente? A carteirinha da CNU, nesse momento, ela é mais barata. Por quê? Dentro dos grandes centros, a negociação entre as Unimedes sempre vai ser mais vantajosa entre elas mesmas. Então, nesse momento, o mais barato para o beneficiário é a utilização da carteira da CNU. Se tiver Gama e CNU, prefira a CNU, que vai sair mais barato para a NAF Saúde. Esse ponto que a Rai trouxe é interessante, porque, na verdade, na autogestão, todos os outros associados, todos os associados, o conjunto de associados, é uma associação, né? Na verdade, a NAF Saúde é uma associação, ela não deixa de ser associação. Ela é uma associação que trabalha no mercado, mas ela não deixa de ser uma associação. Por quê? Quando a gente falou agora há pouco sobre o reajuste do preço anual, isso que a Rai tem relação com o que a Rai falou agora. Por exemplo, se a gente sempre usar o serviço, quanto mais a gente usa o serviço, mais motivo pode ter para um eventual reajuste lá na frente. Então, assim, a gente pensa, eu posso usar tanto a CNU quanto a Gama. Mas tem que pensar que, usando a Gama, né, usando a Gama, eu vou estar contribuindo para que, quem sabe, o reajuste seja um pouquinho maior no final dos 12 meses do que poderia ser se eu tivesse usado a carteirinha da CNU. Então, na verdade, todo mundo acaba contribuindo, né, para essa perspectiva de reajuste no final dos 12 meses. Só esse parênteses, e eu agradeço a Rai por ter me lembrado, né? Porque, assim, só um parênteses também, sobre essa questão de por que é mais barato. Porque os valores, eles chegam de forma... são definidos de forma tabelada entre os convênios e os prestadores, né? E como a Rai falou, a gente sabe hoje que os valores que a Unimed consegue nessas tabelas e tal são melhores do que o da Gama, de uma forma geral. Então, dá para preferir sempre usar o da CNU. Gente, o que a gente sempre pede também é o seguinte, é para ter uma utilização racional, não é para deixar de usar o plano, muito pelo contrário. A gente quer que o colega faça check-up, a gente quer que o plano seja utilizado, porque a gente não quer ser surpreendido com AVC, com uma pessoa que fique 30 dias na UTI, não é isso que a gente quer. A gente quer que ele tenha atenção à saúde dele. Mas, todas as vezes que vocês tiverem essa dupla escolha, liguem para o concierge vai atender rapidamente, e é como a Rai Maria já falou, se tiver CNU e Gama, prefiram a CNU, porque a tabela para a gente, o preço para a gente vai ser melhor. O plano é nosso, gente, é de vocês também. Vocês têm que utilizar como se vocês estivessem fazendo o orçamento doméstico de vocês, com racionalidade. Precisou, vamos usar, mas não vamos abusar do plano. E é importante que vocês conversem isso também com os beneficiários que vocês vão trazer de fora. O plano é nosso, mas não é a farra. Por quê? Porque a gente precisa usar racionalmente para evitar o reajuste do plano. Quanto mais racional a gente usar, menor é o reajuste. Entendeu? E uma outra pergunta do Clodoaldo Lopes Santos, que é a possibilidade de reembolso. A possibilidade de reembolso é para tudo? A possibilidade de reembolso é para tudo.
Não sei se eu entendi Não, bem a pergunta. para todos os planos ele quer saber. Olha só, o reembolso ele acontece em duas hipóteses. A primeira hipótese é a hipótese regulada pela ANS, que é a hipótese de não haver prestador na localidade em que você precise, né? Ou também não haver essa especialidade, que pode ter uma especialidade, o prestador não estar prestando o serviço naquele momento, ele está afastado, alguma coisa, e aí a gente faz o reembolso. Tem a opção também de transportar o beneficiário, que a gente geralmente não usa, porque sai mais caro para o plano. A gente paga o reembolso de um prestador que ele consiga na localidade dele ou na localidade vizinha. E também... Fala, pode falar. Fala. Nesse caso, vamos lá, no caso exclusivo desse reembolso por ausência de rede ou ausência de especialidades, a operadora deve ser consultada e a operadora vai te falar, realmente não tenho, você vai poder fazer e eu vou te reembolsar integral. Mas a operadora tem que ser consultada, não pode ser tem que ser comunicada antes. Não esqueçam de... Exatamente, isso é vai ter importante. negativa de cobertura. Vai ter negativa de cobertura. A operadora precisa ser cientificada. Mas isso é a regra, inclusive, da ANS. Nem adianta fazer isso e entrar com reclamação, porque não ganha a reclamação junto à ANS. Quando não há prestador, tem sempre que comunicar a ANS, olha, não tem, ou tem, a ANS, perdão, a operadora, a ANAF Saúde. O concierge vai indicar, vai orientar, e aí vocês vão obter, pode ter certeza de que vão ser bem atendidos, o problema não vai ser esse, não. Só que precisa comunicar, isso é verdade, esse detalhe eu estava esquecendo. E o reembolso mesmo, a livre escolha, tem uma tabela, que são coeficientes, e é só no plano exclusivo. Agora, quem fizer adesão, a gente já alterou isso, a gente publicou, pode ser feita adesão, por exemplo, o titular pode aderir ao exclusivo e colocar os filhos no Classic, que é com coparticipação. Não há necessidade. Ou o titular pode aderir ao Classic, que é com coparticipação, mas o pai ou a mãe querem o exclusivo. Pode também. A gente já fez esse comunicado. A carteirinha ela é virtual, gente, e ela a gente vai ter no próprio aplicativo, tá? E clica lá. Eu acho que é isso. Não é caro para a ANAF realizar convênio, porque a gente só vai pagar o que a gente vai usar, gente. Entendeu? É barato. Pergunta do João Ricardo, né? Pergunta do João Ricardo. É barato. A gente ficar com um prestador só fica caro para nós. Então, é bom a gente ter vários. Na verdade, até para explicar para ele como é que funciona, a gente não é um plano corporativo, como, por exemplo, a ANAF hoje em dia tem um plano, um convênio com a Unimed Porto Alegre. Então, é um contrato corporativo com a Unimed Porto Alegre. A gente paga lá e tal, o que usa, enfim. Não é isso, tá? A autogestão é mais do que isso, é diferente. Somos uma operadora e nós compartilhamos a rede de outras operadoras. Tá? Falhou? Está piscando para mim. Deu para ouvir o que eu falei? Não, eu estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Está ouvindo? Tá. Não, então, a gente tem uma operadora de outras operadoras. Então, não é que a gente está pagando um convênio para vocês que estão na ANAF Saúde usarem. Tá? É um sistema diferente. E a gente paga para essas outras operadoras para usar a rede delas conforme elas estão sendo usadas. Tá? Então, não é exatamente assim, muito caro para a ANAF Saúde. Não é. Quanto mais, na verdade, mais bandeiras, digamos, a gente tiver sobre o nosso guarda-chuva, é melhor para o usuário e para nós não muda, teoricamente, né, assim, questão financeira. A gente não está pagando por mês para usar. E é como se, só para complementar o que ele falou, assim, a autogestão vai te permitir acessar um mercado, é como se você tivesse um mercado de varejo, certo? E a autogestão te permite acessar um mercado de outra forma, que é o de atacado, que é o de locação de redes. Então, aí qual é uma das grandes vantagens? Eu poder permitir, numa única vinculação de instituição, né, de plano, te permitir o acesso a mais de uma rede.
Hoje, se eu contrato um plano da Unimed, da minha Unimed local, eu tenho acesso à rede da Unimed. E a autogestão não. A autogestão vai te poder, porque ela acessa esse mercado de locação de redes, permitir várias redes com tabelas diferentes, como o Wei já falou aqui. Então, por isso que é uma das vantagens do modelo de autogestão. Acessar esse mercado de atacado, vamos dizer assim, que é o mercado de locação de redes. Uma outra pergunta do colega do Marcelo Zeni, aqui do Rio Grande do Sul. Qual é o contato para contratar o plano? Eu acho que assim, temos um 0800, temos um WhatsApp e temos também o site da ANAF Saúde, né? Eu até vou deixar o Rodrigo, de repente, que é bem a área dele, passar essa parte. Bom, gente, no site a gente tem os 2 telefones, né? Tem tanto o telefone do WhatsApp, se você quiser entrar. Assim, geralmente vocês são muito ocupados, é melhor você passar uma mensagem, pedir um atendimento, você vai conversando durante o dia. Tem o 0800 para você falar. E se você já quiser fazer a proposta direto no site, a gente tem um link no site que você preenche o formulário e você vai receber as instruções para você concluir a sua adesão. Mas todos esses telefones eles estão lá no site. Então, isso. É anafsaude.com.br. Tá? Outra pergunta aqui. Estão reexaminando exigência de titular ser de plano superior aos agregados e beneficiários. Não, Tem eu interesse no respondi plano. essa já. Ah, respondeu? Só Perdão. comentar que assim, a gente precisa alterar o sistema no site para permitir só o formulário fazer essa adesão, entendeu, Fátima? Aí eu peço só um prazo aí de, assim, até amanhã no final do dia no máximo, essa alteração ser feita no site para a gente poder fazer essa adesão dessa forma, entendeu? Aí o problema é esse. É porque por mais que você diga assim, não pode fazer, no site está travado, eu tenho que destravar lá, tá? Uhum. Tá. Mayara respondeu aqui o já está contato. perguntando que ela teve um câncer de mama e ela desconta em folha e quer evitar a CPT. Olha, você pode aderir até o dia 31, mas essa questão do desconto em folha a gente não consegue superar para você, tá? Eu acredito que a sua remuneração de novembro ela já saia, se você pedir a rescisão, né? Até no 30 de outubro. O que acontece, tá? Isso é uma coisa até que aqui na NAF também tem o pessoal às vezes confunde, porque tem a questão da competência. Então, assim, a gente recebe em novembro o salário de outubro, na verdade. Então, assim, o contra-cheque, se olhar, se contra-cheque de outubro está recebendo no dia 2 de novembro. Então, isso dá uma confusão nas mensalidades da NAF também. Eu não sei se não é isso que está a dúvida aí, entendeu? Então, Mas, Wei, as mensalidades do plano de saúde na ANS estão cadastradas como pré-pagamento e vai continuar da mesma forma, entendeu? No contra-cheque de outubro, eu vou descontar a minha mensalidade do mês de novembro. E isso, quando eu faço o demonstrativo de pagamento que vai ser disponível para vocês, lá vai estar a competência certinha do mês de novembro, mas para efeito de contra-cheque, é sempre no mês anterior de vocês, tá? Isso. Então, assim, que na ANAF, por exemplo, a mensalidade da ANAF, a gente cobra pela competência do contra-cheque. Então, por isso que eu falei que, de repente, pode gerar alguma dúvida aí. Então, assim, a mensalidade ordinária da ANAF de outubro, ela vem no contra-cheque de outubro, a pessoa paga em novembro. Então, tem um pouco dessa... Não vai ser assim na ANAF Saúde. Na ANAF Saúde a gente tem que pagar adiantado. Então, na mensalidade, no contra-cheque de outubro, que é pago em novembro, a pessoa paga em novembro. Então, tem essa diferença. Na verdade, assim, a gente, nesse primeiro momento, a gente só vai conseguir trabalhar com o boleto bancário. Assim, esperamos quando a gente for fazer a partir do segundo mês, a gente já consiga o débito no Banco do Brasil e o processo para desconto em folha é que vai ser um pouquinho mais demorado, porque aí a gente vai precisar da AGU com layout para descontar no contra-cheque. Porque assim, a relação a gente precisa... O desconto em folha ele é feito pelo SERPRO, né? Então, assim, todos nós, inclusive na ANAF, é a mesma questão também. A entrada e a saída de nomes do SERPRO é um processo meio complexo, assim. Depende de convênio e um monte de questões. Como a gente está começando agora,
né, a ANAF Saúde, a gente não chegou lá ainda para ter essa relação já convênio com o SERP e tudo mais, para poder fazer desconto em folha. Então, a gente está, em princípio, com o boleto. Como a gente já tem agora a conta no Banco do Brasil também, além de outras contas, né? Mas no Banco do Brasil a gente vai fazer essa... E como muitos colegas pagam, recebem no Banco do Brasil, isso acaba sendo uma vantagem para a gente fazer um débito em conta no Banco do Brasil, como a Rai estava falando. Então, por enquanto é boleto, tá, gente? Mas em breve teremos outras alternativas de pagamento. O Bruno Bartolo está perguntando, e aí eu já não tenho essa informação, não sei se a Rai ou o Rodrigo tem. É que ele está procurando o plano especial Plus dentro da Rede Gama. Mas quando ele chegar lá, ele vê um especial Plus NREG, que parece que está com a comercialização suspensa. Então, Rodrigo, Então, assim, esclarece aí. eu acredito que é só uma coincidência o nome, mas assim, ainda para a Gama, o fato de estar liberado lá na Gama, eu acho que depois, quando a gente disponibilizar o link no site, aí a gente pode liberar a busca da rede lá na Gama. Acredito eu, não fui informado ainda, que está disponível, tá? Então, essa informação é melhor aguardar a informação oficial que quando a gente disponibilizar no site, para pesquisa de rede lá na Gama. Assim, Rodrigo, na verdade, nesse primeiro momento, a consulta no site de outras operadoras não vai estar vinculado aos planos da ANAF. É justamente o contrário. A gente está parametrizando o sistema para que a busca seja feita direto no site da ANAF, conforme manda a ANS, e seja vinculado ao plano, tá? A consulta não pode ser feita nas outras operadoras. Ok, desculpa então, deixa eu só corrigir então, é porque a gente tem essa variação em outro cliente. Mas a ideia é que toda a base que vai chegar da Gama, ela vai ser carregada no sistema da Fácil, que é o provedor de sistema de vocês, e no site você vai poder fazer uma pesquisa unificada. Então, quando você pesquisar no site, eu quero ver todos os hospitais de pronto-socorro, na localidade de Natal, ele vai mostrar todos os hospitais da CNU e todos os hospitais da Gama, mas isso só vai acontecer depois que já estiver parametrizado dentro do sistema, o que está em andamento, tá? A Fabiola está perguntando sobre o sírio-libanês, dizendo que há uma desinformação, que seria apenas por reembolso. Não é o reembolso. Honorários é que são por reembolso, né, Rai? O atendimento de coberturas pelo Exclusive, a hotelaria é de lá, mas os profissionais são por reembolso, porque nem todos os profissionais trabalham e têm convênio com a Gama, entendeu, gente? Na verdade, o Sírio ele é um hospital com corpo clínico aberto, ou seja, nós não temos no nosso contrato acesso aos profissionais, somente a parte de hotelaria e procedimento, aos médicos não, tá? Então, o reembolso só é possível nessa parte dos honorários médicos. Também o atendimento, Paulo, é em âmbito nacional. Não é vinculado ao endereço. Bom, é vinculado ao endereço do beneficiário para fim justamente daquela regra do prestador, da ausência de prestador. Então, o titular ou o beneficiário, porque o beneficiário pode, o titular morar numa localidade, o beneficiário em outra localidade. Eu tô sem câmera, gente, porque a minha internet está instável. Desculpem. Mas o titular pode residir numa cidade, o beneficiário maior de idade em outra, e ele vai ficar vinculado naquele endereço para aquelas questões de rede, de possibilidade de reembolso em caso de ausência de prestador no local, né? De especialidade médica no local também. Mas já sempre fazendo a observação de que é preciso entrar antes em contato com a operadora, com a ANAF Saúde, com o concierge, para o concierge poder fazer o direcionamento da conduta do beneficiário que está, em tese, sem atendimento na localidade onde ele reside. Só por isso. Fora isso, o plano é nacional.
eu vou dizer, ó, eu perdi, eu caí minha conexão e quando eu voltei eu fiquei sem o chat, tá? Então eu perdi todas as perguntas. Se alguém puder me ajudar com as perguntas aí, Eu o posso ir Rodrigo, falando aí, que é a pode próxima. ser, pronto. A próxima aqui é o Germano Cardoso, né? Pergunta: a tabela de reembolso não está disponível no site da ANAF. Tem como divulgar? Ó, o Rodrigo. Amanhã vai estar no ar, gente. A gente terminou ela. Amanhã a gente está subindo ela e vai estar disponibilizado lá na área de serviços, tá bom? Pronto, resolvido. Mas Assim para que é quem bom, né? quiser, ela já está sendo distribuída. Muitos colegas pegaram justamente para aderir para o Exclusive a tabela. Quem quiser a Mas tabela, amanhã. pede o jeito. Não, mas amanhã tá no site, é mais fácil, né? Amanhã a pessoa Tá. acessa lá, pega, tranquilo. O que Bom, mais? agora pergunta de Railson Braga. Quem migrar para a ANAF Saúde pode, posteriormente, utilizar o instrumento de portabilidade para migrar para outro plano? Sim, pode. Sim, claro. A pessoa não é um buraco negro, gente. Espera um pouquinho. A pessoa entra e nunca mais sai. Não, somos uma operadora de saúde. Assim como vocês podem trazer uma carta de portabilidade para vir para a NAF Saúde, também podem sair da NAF Saúde para uma outra na mesma situação, né? Não. A resposta é essa. Tinha outra pergunta antes, que perguntava sobre a mudança interna lá do ANAF Saúde, do Plus para o exclusivo, para o Classic. O Rodrigo pode responder, porque tem uma regra da ANS sobre isso. Né? Érica, como é que está a carência para a troca entre os planos, que a gente chama de migração interna? Você pode responder para a gente, por favor? A Érica está no mudo, eu acho. Não, acho que ela está... Não tá no mudo, a Érica. Acho que não está funcionando o áudio mesmo. Bom. Não está funcionando o áudio. É. Só um minutinho, eu já respondo essa pergunta. Passa para a próxima, eu já volto. Isso. Pronto, próxima. Da Ana Cláudia. O contrato fechado com a Rede Star é apenas para internação ou também para exames? A rede de laboratórios clínicas de Exame do Rio, por enquanto, está fraca. Pronto. Cadê a dona... Essa pergunta pode ser melhor respondida, acho, pela Fátima ou mesmo o Rodrigo saiu. Fátima, está aí, Fátima? Não, eu estou aqui. Ah, tá. Olha, eu já havia até falado com a Ana Cláudia hoje. Alguns laboratórios que funcionam dentro da Rede Star não estão credenciados, né? A gente está oferecendo a hotelaria, mas alguns laboratórios não. A gente vai pagar o reembolso dentro da tabela, mas não por esses laboratórios, né, Rodrigo? Sim, somente pelo reembolso de acordo com a tabela. Gente, é sempre importante reforçar que é de acordo com a tabela. Não é se o médico cobrar, ou o laboratório cobrar 40 mil, que você vai receber 40 mil de volta. É de acordo com a tabela que vai ser divulgada. Só aproveitando a pausa para falar lá sobre a migração interna, o prazo do regulamento é de 12 meses. Então, se você entra no Exclusive, eu quero migrar agora para o Classic, você só vai poder fazer essa migração interna depois de 12 meses. Perfeito. Perfeito. Próxima pergunta. Márcia Rocha. No caso de tratamento continuado, com psicólogo, por exemplo, há necessidade de consulta médica anterior para comprovar a necessidade? E há limite de consultas com psicólogo psiquiatra por mês? Para reembolso no plano exclusivo. Desculpa, gente, faltou completar. Ah, tá. Olha. Na verdade, não existe esse limite e também não há necessidade de você trazer essa consulta prévia, não, tá? Obrigada. Pronto. Isso. Era uma pergunta da Márcia. A Márcia, Márcia, acho que fizesse essa pergunta. A Márcia é minha amiga de longa data aqui, né, Márcia, de Porto Alegre. Nossa, e aí... E aqui tem, na Unimed Porto Alegre, pelo menos, tem essa limitação. Acho que daí que veio a pergunta, até não sei se... Eles fazem uma consulta por mês e depois não pode mais, aí por conta própria. Na verdade, essa limitação foi até excluída pela própria ANS, tá? Ah, é? Ah, tá. Perfeito. Bom, a gente Próxima não tem, então... É Ana Carolina Machado Nóbrega. Se eu quiser ir a um médico específico que não atende por nenhum dos planos da ANAF Saúde, receberei reembolso pelo valor da consulta? Plano exclusivo. Pronto. Na verdade, não. Se não tiver o prestador, você vai ter direito ao reembolso integral. Agora, se você quiser ir num prestador específico
e a operadora tiver o prestador XYZ, o reembolso será conforme tabela. Isso é uma coisa até que a Rai tinha falado antes, e é interessante reforçar de novo, né? Se a pessoa está numa localidade que não tem prestador, se ela não comunicar antes à ANAF Saúde, olha, eu preciso receber o tratamento tal e aqui não tem. Ela precisa comunicar antes para a ANAF Saúde dizer, ok, então realmente a gente conferiu aqui, não existe prestador na localidade, pode fazer a utilização do plano. Eu acho que ela quer saber o uso do reembolso no plano exclusivo. Eu sei, eu tô só aproveitando para reforçar isso, porque é uma informação muito importante, tá? Oi, então, assim, boa noite. Eu vou explicar. Por acaso, assim, eu tenho uma ginecologista específica. Ela não atende por nenhum plano, é só particular. Aí eu pago particular, eu quero saber se eu vou receber o reembolso. Tem outros ginecologistas aqui na cidade, entendeu? Sim, tu vai receber o reembolso pela tabela. Vai receber o reembolso pela tabela. Certo. É a tabela que vai aparecer amanhã no site. Certo, tudo bem. É do exclusivo, que é do plano exclusivo. É do exclusivo, o exclusivo, claro. Não tem. O exclusivo é o que tem livre escolha para fim de reembolso, né? Eu só queria ressaltar essa questão da ausência do prestador na localidade, que tem que antes contratar a saúde. Porque o que vai acontecer se a pessoa não contratar antes? Pode até haver o ressarcimento, se for do plano exclusivo. Só que vai ser o ressarcimento pela tabela. Não vai ser o ressarcimento integral. Tá? Então, tem essa diferença aí. Mas eu sei que não era a pergunta dela, mas eu queria ressaltar isso de novo, que é bem importante. Próxima pergunta. Márcio. O Márcio fala assim: mudou, Fátima. Antes você tinha dito que dependente não poderia ser em plano maior. Sim, mudou. Tivemos uma reunião do Conselho Deliberativo com a diretoria e decidimos mudar. Foi quando tem uma data, inclusive. Foi quando tivemos reunião na realização do CONAF. E a gente deliberou sobre isso. Mudou, sim. Agora a pergunta de Brunito Santos. Em caso de anestesistas, onde na maioria das vezes ocorre reembolso, o plano tem que ser comunicado com antecedência? Na verdade, o que acontece? Anestesista a nível de Brasil está muito difícil de ser localizado, mas sempre que você tem um anestesista e esse procedimento ele é eletivo, a operadora tem que ser comunicada sim, para tentar, ao menos, localizar um anestesista na rede. De emergência, urgência e emergência, a gente sabe que não. Aí, o reembolso ele vai ser analisado em se constatando que não tem o prestador mesmo, o reembolso é integral, tá? Fátima, significa dizer que, espera só um minutinho, o procedimento precisa ser informado antes, tá? Para a gente poder cobrir o anestesista. Você pode até fazer um procedimento eletivo com médico, em hospitais também, fora até da rede, mas você precisa comunicar antes, senão você perde essa cobertura. Fala aí. Não. No privado, dá uma olhada aí. Pronto. Próxima pergunta, Manuel Jasmin. Você falou que a carteirinha é virtual. A gente vai ter uma para cada rede credenciada ou será uma de ANAF Saúde que atende a todas? É uma para cada plano, pode deixar que eu responda aqui. Para cada plano, é como se você fosse cadastrado em cada rede. Então, você vai ter o aplicativo, por exemplo, da CNU, e você vai ter suas carteirinhas da CNU. No aplicativo da Gama, você vai ter as carteirinhas da Gama. Se tiver outros planos, eventualmente, outras redes, você vai ter a carteira de cada um desses. Inclusive, de odontologia, você também vai ter a carteira no aplicativo da Uniodonto e no aplicativo da Odontogroup. Próxima pergunta. Daniela Pessoa Guerra. No Plus não tem nenhum reembolso? Não. Só no Exclusive. Bem, é isso. Próxima pergunta da Cristiana Verde. Verde, ali a live ficará gravada? Está sendo gravada a live. Isso, está gravado. Está sendo gravada. Bom, só para responder onde ela vai ficar disponibilizada, eu vou colocar isso num link no YouTube e colocar também, ver se eu consigo colocar lá no site e no canal
da Anaf Saúde no site e disponibilizar nas redes sociais esses links, tá? A gente vai fazer esse esforço. Se vocês ainda não seguem a Anaf Saúde no Instagram, por favor, comecem a seguir, porque todas as comunicações, as mais rápidas que a gente consegue fazer, sempre são pelo Instagram, ok? Por favor. O Márcio Piquet está perguntando se a ANS garante isenção de carência caso o usuário queira sair. Sim, mas através da portabilidade, né? Você tem que ficar 2 anos no plano para sair, para ir para um outro plano com a carência cumprida. A colega Lívia Bertolani aqui deixou registrado aqui que foi muito fácil utilizar o site, viu, pessoal? Está deixando aqui um relato aqui. Próxima pergunta, Railson Braga. É possível divulgar uma tabela aproximada de valor por participação para consultas e procedimentos como faz a Unimed? Facilitaria, inclusive, a escolha da rede pelo usuário. Tá, mas aí vai tem ser disponibilizado, né? mas é que tem um probleminha aí, que é o valor tabelado por prestador e por... não sei se dá para fazer. Não dá, né? Não dá, porque muda toda hora. Na verdade, essa tabela ela pode até ser construída a partir do momento que nós tivermos os valores de cobrança dessas redes, mas meramente para exemplificação. Porque, do mesmo jeito que eu vou pagar uma consulta, vamos lá, de R$ 75,00 na Unimed, eu posso vir a pagar uma consulta de R$ 200,00 na Gama. Então, a gente não sabe ainda a negociação fechada de todas essas redes com os diversos prestadores que eles têm a nível Brasil. Próxima pergunta do Paulo. Entrada, ingresso e saída de prestador. Então, é por isso que é difícil fazer essa precificação. Podemos fazer uma tabela próxima, mas é difícil. Desculpe, me ouvem? De qualidade. Me ouvem, não? Ouvimos. Ah, tá. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Na verdade, a ideia é que, por exemplo, quem é da Unimed Vitória, tem lá uma tabela não são todos os procedimentos, eu acho que deve ter... Eu até mandei no WhatsApp para o consultor que está me atendendo um exemplo, e lá tem valores aproximados de consulta e de alguns procedimentos, e que dá para a gente ter uma noção de valores, né? Porque hoje o divulgado da ANAF que seria no valor de 30%, mas a gente não sabe em que base de cálculo, né? Então, até para a gente fazer um estudo, né, de valores e de preço, fica difícil. E se pudesse fazer, inclusive, em relação a cada plano, seria o ideal, porque se eu tivesse uma consulta, por exemplo, que tivesse o atendimento por diversas redes, eu poderia escolher qual sem precisar consultar concierge ou a Anaf Saúde, eu mesmo poderia escolher já qual plano que eu vou usar e teria uma coparticipação menor para mim também. Essa era a ideia. Então. Eu entendi, Railson. Deixa eu só te explicar. Se entrar a Bradesco, Saúde vai entrar, quando ela entrar, são 8.000 prestadores. É muito difícil a gente conseguir fazer isso. Muito difícil mesmo. É difícil. É diferente assim, da Unimed Vitória, porque é um universo bem menor. E outra, a gente não tem só uma rede, né? Seria o preço da Unimed no hospital tal, seria o Bradesco no mesmo hospital, é uma coisa quase... E outra, eles mudam o preço, porque é o seguinte, por exemplo, o Bradesco pode ter um contrato de prestação de serviço com o hospital de Aracaju. Aí o contrato daqui a pouquinho fecha 12 meses e é reajustado. E aí o valor muda já. E imagina só o tamanho da tabela que a gente teria que ter sem esse controle, porque é o seguinte, né, o fato de a gente alugar a rede, por exemplo, do Bradesco com o hospital lá, que tem o Bradesco, o Hospital Aracaju, por exemplo, a gente não participa da relação negocial do hospital de Aracaju com o Bradesco. A gente usa e paga, né? Então, assim, a gente não participa dessa relação negocial com esses milhares de prestadores. Então, é uma coisa muito difícil. Como disse a Rai, a gente pode fazer até, mas seria algo mais exemplificativo do que certeza, entendeu? Esse tipo de situação, por exemplo, um reajuste contratual. Diga, Rai. A gente tem que fixar aqui
é que a coparticipação no mês, ela não vai ultrapassar os R$200. Ela não é cumulativa, é R$200 por beneficiário e acabou. Se a sua coparticipação lá no mês, no seu demonstrativo, fica lá, vamos dizer, R$800, você só vai pagar aqueles 200, mas mensalmente, lá no portal do beneficiário, cada um de vocês vai poder acompanhar essa movimentação e os valores de coparticipação com os valores cobrados por cada prestador. Exatamente. Tem esse teto de 200 por mês, né? E aí, assim, é importante uma coisa que a Rai falou, que é o seguinte: se for R$300 em coparticipação no mês, não acontece de vocês pagarem 200 hoje e os outros 100 pagarem no mês que vem. Não paga 100. Esse 100 ficou no mês que passou o teto e não precisa pagar mais, tá? O teto faz com que ele excedente fique para trás, ele não é cobrado no futuro. Próxima pergunta. Onde podem ser encontrados o rol de profissionais credenciados e de laboratórios? Olha, sobre profissionais, deixa eu até falar um pouco aqui. Se é um médico que atende pela Unimed, seja qual for a Unimed, vocês tendo uma carteirinha da Unimed, que vai ser da CNU, por acaso, não podia ser outra, a gente podia fazer convênio, a gente podia colocar sobre o guarda-chuva da nossa saúde, outra Unimed, se fosse o caso, Unimed de Porto Alegre, Unimed, sei lá, enfim. Então, vocês vão ter uma carteira da Unimed. Então, esse médico que atende pela Unimed vai atender vocês. Tá? A questão de rede, ela vale mais para hospitais, para laboratórios e tudo mais. Agora, um médico específico, assim, vocês têm que ver se ele atende Unimed. Não se preocupem se ele consta no site da nossa saúde como parte da rede ou não. Próxima pergunta, né, da Sandra. Entrei e já tinha iniciado. Não sei se já foi falado, mas se estou lotado em determinado estado e preciso utilizar o plano em outro estado, como funciona? Normalmente, você vai acessar a rede na nossa plataforma e vai constar, não tem problema, o plano é nacional. Só tem um detalhe, aquele detalhe que eu falei da obrigatoriedade da resolução da ANS, que nos obriga a oferecer cobertura em localidade, reembolso, melhor dizendo, em localidade onde não haja a especialidade ou o prestador. Mas, fora isso, você pode utilizar seu plano em qualquer lugar da federação. Eu, por exemplo, estou aqui no Rio, mas eu viajei para Brasília. Eu tive um mal-estar súbito, eu vou procurar um hospital lá da rede, vou apresentar a carteirinha e está tudo bem. É um plano nacional. Próxima pergunta. A próxima. Fábio, né? Boa noite. Minha mãe é da Unimed Maceió e há alguns anos teve muita dificuldade de acessar hospitais em São Paulo, porque a Unimed de São Paulo estava com dificuldades financeiras. Várias outras Unimeds também tinham problemas. Na Unimed Nacional, não há risco de isso se repetir? Deixa que eu possa Não, responder. pode. Porque eu acho que essa é a grande vantagem de você ter uma gestão. Porque, pela nossa experiência, quando você tem um contrato, olha, meu contrato é com a Unimed Maceió. Se a Unimed Maceió tem um problema, se a Unimed Paulista, que foi a que faliu lá, se ela tem um problema, você vai ser migrado compulsoriamente ou vão cancelar o seu plano. No caso de você estar com a autogestão, o seu contrato é com a ANAF e não com a CNU. Se por acaso a CNU, vamos dizer que, assim, eu acho difícil porque a CNU, na verdade, é que está fazendo isso para evitar que isso aconteça novamente. Mas se a CNU viesse a ter algum problema, a ANAF contrata outra rede e você vai continuar tendo acesso. Então, esse que é o grande negócio de você estar com a gestão. Você tem a garantia do atendimento independente da rede que você tiver. Se uma Unimed local tiver algum problema, você substitui por outro, você faz outro contrato. Então, assim, você não vai ter esse problema estando na ANAF. Até vou aproveitar para dar um exemplo aqui, né? Estou aqui em Fortaleza. A Unimed Fortaleza não atende determinado hospital aqui, o Monte Clínico. Já o Central Nacional Unimed, por ser um plano nacional de fora, atende aquele mesmo hospital. Então, assim, é interessante conhecer a rede da CNU, que é uma proposta diferenciada no meio das Unimedes
para a perspectiva dos seus planos nacionais. Todas as Unimedes têm planos nacionais, né? A grande maioria, pelo menos que eu conheço. Mas a CNU, pela própria estruturação dela, já é nacional por excelência, né? Próxima pergunta. Fábio. E esse foi o motivo de ter saído da Unimed Maceió. Pronto, só complementou, né? Mônica Barão te pergunta: há alguma exigência para mudar para um plano superior depois da adesão? Sim, tem que esperar 12 meses. Tem uma carência da movimentação interna, né? Interna. Foi o que foi dito antes. É regra da ANS. Próxima pergunta. Fabiola Miolo. Deixa eu só fazer um parênteses aqui sobre uma coisa que foi dita antes, que a gente, às vezes, na live deixa passar e mistura as histórias, tá? O Márcio tá aí ainda? Márcio? Não sei, tem 105 pessoas, deve estar ainda. Não, é que o Márcio pode se manifestar. Aqui, tá aí o homem. Pronto. Não, Márcio, é o seguinte, perguntasse sobre aquela questão da troca de... na verdade, assim, o titular, né, o associado da ANAF, que entrou na ANAF Saúde, esse associado, ele entra para um plano Plus, por exemplo. E aí ele quer colocar o filho dele no Exclusive. Né? Essa era a pergunta, né? Só para confirmar. Isso. No caso, são meus pais. Isso, exatamente. Então, assim, não, eu vi que a Fátima mencionou uma decisão que a gente tomou no CONAF, e foi aqui, passou, mas, assim, não foi bem essa decisão que a gente tomou no CONAF. O Conselho Deliberativo tomou decisão sobre desconto no CONAF, tá? Foi, na verdade, sobre desconto. Essa questão se manteve. Eu não estava bêbada, não, mas eu me confundi. Então, na verdade, é isso. Assim, tem essa questão de... o titular, ele é, digamos, o teto do plano, né? Daquele grupo familiar. Então, se o titular... Por isso que o Rodrigo até no site, né? No site tu não consegue... Por isso que o Rodrigo não tem pontos no site, porque não dá mesmo, tá? Então, assim, o titular, ele escolhe qual é o máximo que o grupo familiar dele vai poder aderir. Então, se ele está, por exemplo, no Plus, os familiares podem aderir no Classic, no Plus, mas não podem aderir no Exclusive, tá? Então, só para não deixar passar essa questão, assim, que... A regra de permanência é aquela... Permanece. Vocês conseguem me ouvir agora? Ok. Vocês conseguem me ouvir agora? Sim, Érica. Pois, desculpa, tá? É porque, assim, eu vou voltar no assunto da Unimed, só para lembrar a quem tem Unimed hoje, que muitas vezes você olha na carteirinha, vai ter uma categoria de atendimento na sua carteirinha, NA04, NA05, NA06, e a ANAF Saúde começou com um plano excelente, que é NA08, é o superior, que dá atendimento nas redes por... como chama? Quando intercâmbio, ele dá atendimento pelo Master. Então, vocês estão contratando uma Unimed excelente, com preço de Unimed não tão boa, tá? Pode olhar na carteirinha de vocês, que deve ter ali a categoria, tá? E aí, o nosso é NA08, é excelente mesmo. É isso. Só para ilustrar o que a Érica falou, né? Na minha Unimed aqui é NA05, básico. Né? Então, a gente já vai partir com NA08, que tem um acesso de intercâmbio mais rápido. É isso, Érica? Ou diferenciado? Para ter ideia, doutor Bruno, nós temos com essa carteirinha acesso ao Barrador, ao Copador, no Rio, nós temos acesso ao 9 de julho, Santa Catarina, Samaritano, em São Paulo, tá? Nós damos acesso também no Rio Grande do Sul ao Mãe de Deus, É uma diferença de rede, né? Diferença de rede, né? Entende? E esses hospitais, eles não estão nas demais redes. Então, o doutor Ricardo também lembrou que existe aqui, por exemplo, você vai num médico. O médico também pode aderir a uma categoria ou outra do plano, tá? Só que essa categoria que a ANAF está contratando para todos os planos é muito boa. Então, é muito difícil de um médico, de um laboratório,
não estar nessa categoria, tá? Caso tenha dúvidas, a gente tem um passo a passo de como você consultar o próprio site da Unimed, a gente pode ajudar, mas se quiser, a gente também pode extrair com um login feito para que vocês possam ter a lista, né, mais específica. A gente só não consegue gerar todas as listas, tá? Por exemplo, a gente tem mais de 70 categorias de especialidades, cardiologia, dermatologia, e aí vai. Então, aqui a gente não consegue gerar todas. Mas caso tenha uma necessidade específica, também pode falar com a equipe que a gente gera e manda para vocês em PDF, ok? Tem uma questão só, uma questão, de repente, formal, assim, não sei. Porque o pessoal, eu vejo que está confundindo assim, o setor de vendas com o concierge da NAF, né? Que a gente vai ter. Eu vi o pessoal assim, não, porque eu falei com o concierge. Eu falei, não, tu não falou com o concierge. É impossível, porque o concierge não está funcionando. Vocês estão falando com as vendas da NAF, tá? É outro serviço, é outro serviço. A única opção ativa é a nossa ainda, tá? Isso. O 0800, que vai ser o concierge, a única opção ainda é a nossa, porque ainda não tem ninguém no plano. Ah, estou confundindo porque tá com o telefone do concierge mesmo. Isso, exatamente. Ó, pessoal, novamente aqui eu recebi a pergunta da dúvida sobre a questão do titular ser o teto, né? Pelo que eu entendi aqui, o titular não é mais o teto, só que no site, né? No site. Não, Bruno, não. Foi uma confusão, Então procede a dúvida. Acontece. É muita pergunta, é muita coisa na cabeça, é muita decisão. E então, não é a gente está em duas diretorias para piorar a situação. Na ANAF e na saúde. Graças a Deus está acabando essa confusão. Mas é muita coisa. A gente acaba É bom que eu mesmo não entendi. Então, explique novamente. Tá vendo? É aquilo que está, inclusive, no FAQ, né? Nas perguntas e respostas que a gente preparou. É o que a gente estava conversando antes. O que a Fátima trouxe sobre uma decisão que foi durante o CONAF que a gente tomou era a questão desse desconto para o início da operação, que a gente estendeu o desconto. Essa foi a questão que a gente mudou. A única coisa que a gente tinha decidido já de um jeito e mudou. Tá? Então, vai até 31 de outubro. Isso foi uma coisa que a gente mudou. E outra, melhor, era por 3 meses o desconto. E a gente decidiu ampliar para 12 meses o desconto. Essa foi a decisão que a gente tomou na época do CONAF. A gente se reuniu, pessoal, alguns virtuais, outros ao vivo lá no CONAF, né? E a gente alterou. Agora, fora essa alteração, não teve outra. Tá? A questão do teto permanece. E é isso. A questão do teto permanece. Então, não, a questão do titular a gente mudou, o titular. Vamos consultar. Não, foi sim, mas deixa rolar. Mas já mudou, está mudado. A Fabíola está perguntando, ainda não entendi, desculpa. Então, ainda sobre o Círio, se eu precisar de um pronto-socorro, eu terei que pagar pelo médico plantonista. Eu não sei se o Círio tem pronto-socorro, porque eu confesso, nem olhei. Nem olhei quem pode ver isso é ou a Rai ou o Rodrigo. Tem? Círio não tem pronto-socorro. O nosso contrato com o Círio não tem pronto-socorro. Não tem pronto-socorro. Não tem. O acesso é fechado. O acesso é fechado. O acesso é fechado. Fala. Olha só, a gente tem uma lista que veio da Gama mesmo, tá? Houve uma solicitação de confirmação. E na lista consta o pronto-socorro. Tá? Inclusive, isso aí foi pedido pela Luciana para a gente confirmar, tá? Nós confirmamos lá com a Jaqueline. Faz assim. Por isso que a gente está divulgando uma lista com o atendimento em PS. Não, o PS não tem que pagar o médico plantonista, não. É um atendimento que é posto à disposição. Urgência e emergência é sempre excepcionalidade, gente. Urgência e emergência. Agora, a Rai disse para a Márcia, a pergunta da Lília, que não precisa de pedido médico, mas a tabela de reembolso, alguns procedimentos exigem laudo. É verdade, inclusive a avaliação médica periódica a cada 3 meses, como critério de reembolso, sim. Só que não precisa de pedido médico para nós. Você tem que cumprir isso, levar o laudo médico
com avaliação para poder, a cada 3 meses, ser avaliado pelo critério de reembolso. Porque tem uma regulação aí. No Plus e no Classic também. Só que não precisa de pedir, olha, eu vou fazer a fisioterapia. Eu preciso de X fisioterapia. Não, você precisa levar o laudo. Isso, o laudo. Não precisa ter requisição, precisa levar o laudo. Perfeito. Próxima pergunta. Mas a solicitação do reembolso sempre com nota fiscal, tá? O reembolso é sempre com nota. Perfeito. Nota fiscal, né? Não tem abertura para recibo, é a nota fiscal, né? Perfeito. Sim. Próxima pergunta da Angélica Espina. Quais os valores máximos para reembolso do Exclusive de médico, psicólogo, fono e físio? Essa tabela vai ser disponibilizada até amanhã, viu, Angélica? Vai estar no site aí, o Rodrigo aqui já se comprometeu para que a gente tenha lá. Ela pergunta também, no plano Exclusive, também haverá direito de reembolso de procedimentos dentários? Olha, os planos odontológicos, né, Rai? Eles têm cobertura total, só não tem aquele aparelho novo, não é isso, Rodrigo? Não. Não, na verdade, o Classic e o Plus errou a ANS, tá, Fátima? A ONS, pois é. O Exclusive, ele É tem o Exclusive extra roll, Extra roll. só não cobre aquele aparelho Invisalign. Invisalign, isso. É porque eu estava falando do Exclusive, né? É isso mesmo. Tem procedimentos extra-roll, só não cobre Invisalign. Cobre até implante dentário. A Luciana Gretchen pergunta, pais podem ser dependentes ou só cônjuge e filhos? Pais estão inclusos nos rolos, né, lá, Os agregados, né? Não os é agregados, agregado. não, agregados. Vocês podem consultar no site da ANAF Saúde, tem um quadro explicativo das relações até que grau podem ser agregados, né, ou dependentes do plano. Próxima pergunta da Selma Vila. O Hospital São Lucas, em Aracaju, não tem cobertura pela Unimed. Existe alguma previsão de credenciamento? Já estamos com a tabela e já estamos em tratativas com o hospital. O hospital já mandou, a gente já teve esse feedback antes e estamos em tratativas com esse Hospital São Lucas, mas vai ser pela Gama. Eu já conversei isso no grupo e né? expliquei porque eu sabia, né, que qualquer um que entrasse, eu já expliquei aos colegas aqui, né? Porque o que acontece? Não tem como migrar de plano de saúde sem o São Lucas, como eu já expliquei para a Fátima, né? E ele não tem nem Gama nem Unimed. Então, ninguém aqui está animado para migrar sem o São Lucas, mas eu já expliquei aos colegas que a dificuldade não depende da ANAF, bati muito nessa tecla hoje, que não depende da ANAF, que a ANAF está fazendo de tudo, mas é muito complicado, porque a ANAF fala com o São Lucas, que consulta a Reddor, que vai para o Gama, que volta para a Reddor, então eu tenho explicado aos colegas que não depende da ANAF, porque a pressão Maiana, o dia 20 está chegando, e aí? E o desconto? E o dia 30? E o dia 20? Então, os colegas querem aderir, Fátima, mas assim, ninguém vai aderir sem o São Lucas, então a gente está mas também não depende. O Jeep não tem direito ao desconto, né? O que assim, vejam bem, né? A gente está trabalhando para isso, mas realmente o timing da negociação, e isso é o que acontece, a gente parte de uma rede inicial e vai procurando melhorar a rede dentro customizar. Exatamente. Então, assim, estamos trabalhando para isso, a gente espera que o mais rápido possível possa dar uma resposta dessa negociação. Agora, infelizmente, não tem como cravar um dia, né? Então, vamos continuar trabalhando nesse sentido e os colegas vão avaliando essa questão, tal, da questão da adesão à nossa saúde, né? Mas, assim, o que a gente pode dizer é o seguinte, a gente tem um trabalho constante de dentro da lógica do equilíbrio, né? Sempre com responsabilidade, procurar o melhor atendimento possível. É uma realidade nacional e não é fácil. Então, assim, provavelmente, assim, o que vocês vão encontrar na autogestão? Vocês vão encontrar mais de uma rede. A chance de ter mais demandas atendidas é cada vez maior do que, por exemplo, você entrar só na Unimed,
e depender do plano nacional dela. Então, assim, tenho certeza que a gente vai trabalhar para isso, mas realmente algumas coisas dependem de um time de negociação diferente. Próxima pergunta, né? Vou deixar aqui, viu, A Maiana? Maiana levantou a mão, ela deve querer falar mais Bom, alguma Maiana, coisa. pode Ô, Bruno, complementar aí. uma outra pergunta que os colegas de Sergipe têm me feito muito no privado é o seguinte: a Unimed aqui é terrível. Então, eles querem saber também se eu sou obrigada a usar, porque aqui em Aracaju hoje, quem é Unimed só faz tomografia, ressonância, ultrassom, aquele que olha gastrite, tudo isso só faz na rede da própria Unimed. E é nível SUS aqui. Então, assim, os colegas têm me perguntado isso também, sabe? Até que ponto a gente, né? Que ponto que a Unimed permite que eu faça em outras clínicas? Tem isso? A Unimed também permite fazer em outras clínicas? Esse NH8 aí? Olhe a rede, né? Assim, sempre peça informações para os consultores sobre a rede, né? Tanto no site, mas peça informações, que é o mais importante desse momento de vocês analisarem a situação da sua cidade, é pedir informações. Eu quero saber se nessa clínica que eu faço atende na rede. Então, procure informações. Nem Unimed, nem Gama. Aqui Unimed e Gama tem, não. Pronto, Na isso maioria é das importante clínicas. checar. É importante checar isso aí. Pode falar, Rai. Bruno, não pedi a palavra, não, nesse momento. Olha, eu não sei, a AFA Carvalho já tinha AFA perguntado Carvalho. e eu obtive resposta no WhatsApp. Importante dizer para os demais colegas que aderindo tem 7 dias para cancelar. É a regra do Código de Defesa do Consumidor. Tá? A outra colega, Daniela Guerra, fala: se no Plus não tem reembolso, como sei os médicos que atendem na minha localidade? Nenhum dos médicos que atendem minha família atendem pela Unimed Gama, mas Sul América e Bradesco atendem. Por isso, fico preocupada com a cobertura de médicos em Recife. Olha, Daniela, posso te dizer que Pernambuco é o segundo estado com maior aderência à ANAF Saúde, tá? As pessoas estão satisfeitas com o que tem por lá, mas a gente vai fazer Sul América e Bradesco, sim. Mais certo sair o Bradesco, mas a negociação já está sendo feita há mais tempo. A Sul América estamos também esperando, mas é como a colega Maiana falou, porque ela está acompanhando para e passo as nossas negociações. Eu mando para ela até o WhatsApp que eu recebo. Não depende de nós, algumas coisas independem mesmo. A gente faz o que pode, até cobra e tal, mas não. Isso é o processo da própria operadora. Para sair da ANAF Saúde para outro plano com portabilidade de carência, são 24 meses, é a regra 400 RN 412 da ANS. Boa noite, a Marisa pergunta: fiz uma cirurgia eletiva e toda autorização para o procedimento e hospitalização foi realizada pela médica. No caso da ANAF Saúde, isso também será possível, o beneficiário que terá que providenciar? Eu não sei, acho que tanto faz, né, Rodrigo e Rai? Na verdade, Fátima, o processo de autorização é sempre feito pelo médico ou pela secretária no portal da operadora, tá? Então, Marisa, é o mesmo sistema. Fiz adesão ao plano da ANAF e fui orientada que não haveria necessidade de mandar cópia da minha carteirinha do plano anterior e dos boletos, pois não haveria necessidade da portabilidade em razão da campanha Carência Zero. Isso mesmo, é isso até o dia 31/10. Sim, é isso. A Maiana está falando que Dani, nenhum médico que eu conheço em Aracaju atende Unimed nem Gama. A Maiana está respondendo. Paulo está perguntando pelo rol de laboratórios. Está subindo para o site amanhã, né, Rodrigo? Já está no site. A gente está subindo amanhã a tabela de reembolso. O Tá. site ainda depende de parametrização. Agora, você pode ver com o setor de adesões, lá com a Érica, lá com a equipe dela. A Érica informa. Podem fazer a pesquisa e te responder pontualmente lá se você tem interesse em algum laboratório. Para a movimentação interna, que é a exigência de 12 meses. A Maiana está fazendo aqui a observação. Sobre a isenção de carência, independe do plano anterior? Sim, independe. Se eu aderir ao plano ANAF, já terei direito imediato
A cirurgia e internação. Opa, mulher, tá indo rápido. A cirurgia e internação. Eu perdi aqui. A Sandra, em toda a rede credenciada, mesmo os hospitais de ponta, como o Einstein, por exemplo, o Einstein a gente está com. Ele está disponível na rede, mas tem um contrato em separado para ser assinado. E a gente também está esperando isso. E, na verdade, é no exclusive, né? Que o Einstein vai ser oferecido. Sim, hospitais de ponta também. Não tem problema, pode fazer a cirurgia. Em toda a rede credenciada também, pode. Mas no exclusivo é que tem direito ao Einstein e ao Sírio, aí em São Paulo. Não, ele está dizendo que eu falei que alterou para que o titular do plano superior possa ficar inferior e vice-versa. Ricardo, seu contrário. Não, ele só observou que a decisão que eu falei não foi tomada no CONAF, foi tomada fora do CONAF, foi isso. Não, e pior é o Eu falei, seguinte, não, ó. foi tomada no CONAF, não foi tomada no CONAF. E a Fátima é o seguinte, viu, Fátima? Não, eu fui pesquisar as atas, né, do Conselho Deliberativo. Porque tem ata para isso, né? Então, Sim. Não. Então, a Lili está dizendo que a Unimed dela é NH5, então, agora a nossa é NH08. A Márcia está dizendo que teve problema com o intercâmbio da Unimed. A gente não vai ter esse tipo de problema, gente, porque é outro nível, é outro patamar. Boa noite, congratulações pela importante realização em benefícios associados, obrigada. Mas foram todos os associados que decidiram isso. Pergunto se temos uma previsão de prazo que está demorando para o processamento da proposta de adesão. A informação é relevante, já que temos que pedir o cancelamento dos planos anteriores para evitar sobreposição de mensalidades. Olha, eu fiz o seguinte, eu pedi o cancelamento do meu plano e estou pedindo adesão. A gente tem que olhar, eu olhei a data do vencimento do meu plano. Então, eu cancelei dia 14, estou fazendo adesão dia 20. Estou 15 dias, 16 dias sem cobertura. Se passar mal, não posso até o dia 31, porque nem diretora de plano tem direito, mas eu estou fazendo isso, gente, para não pagar, porque o meu também é caro para caramba. E eu vou aderir ao exclusive, né? Para mim, para os meus filhos, eu vou aderir ao Plus. Como é feito o reembolso de honorários de médicos de fora da Unimed? Então, Karine, acho que a gente já falou, mas vamos falar novamente. Há duas formas de reembolso. Um é o reembolso para aquela situação em que não haja prestador ou especialidade na localidade onde você reside. E aí você precisa entrar em contato com o concierge, informar a saúde de que você está tendo dificuldade. Então, o concierge vai procurar e vai te indicar uma lista de prestadores. No caso do reembolso de honorários médicos pelo plano exclusivo, é o único que dá direito a reembolso de honorários fora da rede, porque é a livre escolha, né? E vai sair também uma tabela, porque há também uma tabela, não é reembolso integral. O Wagner, boa noite a todos, parabéns pela live. Praticamente todas as minhas dúvidas foram esclarecidas aqui por vocês, obrigada. Então, para diminuirmos ao máximo os custos, deixo a sugestão para que a ANAF divulgue frequentemente e do modo que achar melhor, dicas. Vamos fazer isso para nós, usuários, para que nós, usuários, usemos a rede A ou B, ao invés da B, como essa que foi dada há pouco entre a CNU ao invés da Gama. É que nós, na ponta, não teremos conhecimento. Olha, o Wagner, a Rai Maria já disse que, de ordinário, a carteirinha da CNU é mais vantajosa para nós. Mas não custa nada, se você puder, dar uma ligadinha para o concierge para a gente, porque o plano é nosso, né? O plano é nosso. A gente é que tem que cuidar
porque quanto mais a gente cuidar e a gente tiver discernimento da gente utilizar racionalmente o plano, menor é o nosso reajuste, gente. Entendeu? O reajuste vai ser de acordo com as despesas que a gente tiver, tá? A Karine está dizendo, o Einstein, por exemplo, tem PS, mas a gente está ainda aguardando a negociação do contrato. Isso não é uma coisa líquida e certa, mas também não tem nada descartado, só que é tudo muito demorado, gente, muito demorado. Qual a motivação para o titular ser de plano superior? O que interfere? Bruno, peço que volte ao assunto. É bom, melhor dispor sobre isso. Eu dependo dessa decisão para aderir. Eu não sei quem é se é Ana, se é André. A gente já alterou essa situação. Fátima, eu falei o seguinte, que eu vou fazer um comunicado oficial sobre isso, porque tem muita dúvida, e aí, como a gente falou, e aí eu falei uma coisa diferente, o pessoal confundiu, tem gente que saiu da live, então acho melhor fazer um comunicado, publicar atas. Todo mundo pode aderir a qualquer plano, independente do titular. É isso. Seria uma coisa, agora passou a ser outra. Mas a motivação foi que muitas pessoas queriam aderir, não tinha condição do titular ser do plano superior. Então, a gente chegou à conclusão de que poderia flexibilizar, porque, inclusive, tem pessoas que estão aderindo no Classic que estão colocando pai e mãe no Exclusive, entendeu? Quero fazer, Karine, um procedimento médico com um profissional fora da rede. Qual a tabela de reembolso? A gente vai divulgar, mas para poder fazer o procedimento tem que comunicar antes. Aquilo que a RAI orientou, para poder pagar anestesista e tudo mais, fora da rede, tem que comunicar. Talvez um laudo médico descritivo do procedimento e dizendo que vai precisar de anestesista A ou B. Ao plano, isso é regra da ANS, ao plano fica facultado apresentar anestesista próprio, tá? A Kise Pinheiro pergunta, a Rede Bradesco será credenciada só para o Exclusive ou para o Plus também? Não, serão para todos os 3 planos, só que as coberturas são diferentes, né, gente? A gente já expliquei isso para vocês. Alguns hospitais vão estar só no Exclusive. Como houve divergência de entendimento, poderia repetir a colocação sobre a possibilidade ou não de algum dependente aderir ao Exclusive enquanto titular? Sim, é possível dependente ou agregado aderir ao Exclusive e o titular ficar no Classic, por exemplo. Vamos fazer um comunicado oficial, tá, pessoal? Para vocês não ficarem na dúvida. Amanhã sai um card especial. Amanhã sai uma coisa só para isso, tá? A Márcia está perguntando novamente sobre portabilidade. Fala, Rodrigo, você levantou o dedinho. Eu posso até ler, só para esclarecer, porque eu acho que eu sei que ela está falando isso. Sobre a portabilidade, Fátima, será que você pode repetir a regra? Quando eu fiz a portabilidade para o plano de saúde da ANAF, Unimed, Porto Alegre, a regra da ANS era 24 meses para a primeira e depois 12 meses para eventuais portabilidades. Isso é a regra da ANS. Então, se a gente fizer portabilidade para a ANAF Saúde, o prazo seria 12 meses, não? Porque eu não pretendia mudar tão cedo. É porque você não vai usar portabilidade para vir para a ANAF Saúde. Então, a regra não se aplica nesse momento, entendeu? Então, esquece essa regra. Só que quando você migrar para a ANAF Saúde, aí quando você for migrar para outra operadora, aí você vai voltar a encaixar nessa regra de portabilidade. Aí você vai ter que obedecer a regra da ANS para você fazer portabilidade para outro plano de fora. Mas para vir para a ANAF Saúde, você não está vindo por portabilidade. Você está vindo com carência zero. Mas eu não poderia ir por portabilidade e ficar com um prazo menor? Ou não vai dar tempo? Eu entendo que você quer o seguinte, eu entendo que você não quer, seria você fazer a portabilidade em vez de fazer a carência zero para você não perder o prazo da ANS, da segunda portabilidade? Na verdade, eu pensei isso quando a outra pessoa perguntou, não tinha pensado. Sim, essa pergunta, exatamente, essa pergunta. É porque as pessoas não querem eu posso usar a portabilidade e depois, se eventualmente não ficar satisfeita com a ANAF Saúde, migrar com 12 meses de isenção de carência?
Érica, você pode ajudar a gente? Porque realmente é um procedimento bem É técnico. possível sim, tá? Doutora Cristiane, doutora Sim. Márcia, é possível sim, tá? A gente colhe os dados, né? Mas assim, eu vou falar uma coisa, as operadoras, normalmente, elas não guardam os dados e a ANS também não guarda essa informação. A gente gera ali um protocolo de portabilidade que vai subsidiar vocês. O importante, se vocês puderem guardar a documentação, é a comprovação do seu plano atual, né? Sim. E guardar esse protocolo de portabilidade para que possa, eventualmente, acho que não, de vocês poderem migrar daqui a um ano para outro plano sem problema. Porque, Então, assim, a gente existe uma base de dados, tá? Que guarda assim, olha, a doutora Cristiane fez uma portabilidade ano passado, ela pode fazer agora novamente, tá? Não A gente existe. não precisa extrair aquela carta de portabilidade do site da ANS, não precisa, então. Na portabilidade só vocês interna. Perdão. Não, é só Quando faz o interna. processo não aqui, precisa nós excluir. mesmos tiramos o protocolo de portabilidade internamente. Agora, doutora Cristiane e doutora Márcia, a gente fez uma avaliação de portabilidade de uma pessoa que tem um plano Unimed, pagando em torno de R$450, vindo para a ANAF Exclusive, pagando mais de R$1.000, o valor não era compatível. Então, vocês têm a oportunidade de entrar no excelente plano, sem nenhuma carência, utilizando dessa abertura agora no lançamento do plano. Isso, por portabilidade, não seria possível. A gente tem que ter uma compatibilidade de valor. Então, Sim. vários requisitos que tem ali na RN de portabilidade, eles não precisam ser agora, né, cumpridos. É a RN 438, tá? E é só para lembrar, assim, esse caso que a Érica está falando é o meu caso. Eu entrei no sistema da ANS, fiz a avaliação de compatibilidade de planos usando os registros do meu plano e o do Exclusive, e dada essa disparidade, especialmente de valor, os planos não são compatíveis. Como não são compatíveis, eu não tenho acesso pela portabilidade, mas estou aproveitando essa janela especial de adesão que a ANAF Saúde está permitindo. Então, eu não vou usar de portabilidade nesse momento. Obrigada. Entendi, obrigada. O Manuel, peraí, deixa eu só ver se eu pulei alguém. Não pulei, não. Outra dúvida, e adesões posteriores? Seria possível a isenção de carência com as regras da portabilidade da ANS? Eu não entendi, Manuel, mas eu acredito que você está falando sobre o sucedâneo natural do plano. Sim, alguém que queira entrar daqui a um ano, não é possível isenção, só é possível isenção de carência com a portabilidade, né? Agora, a adesão, a modificação, a mudança de plano dentro da própria operadora são 12 meses. Eu não sei se a pergunta ficou meio truncada. Sim, pode ter a adesão a qualquer momento, sem cumprimento de carência, através da portabilidade. Depois que passar essa janela de oportunidade que estamos dando de 30 dias, as adesões só serão ou você entra e vai cumprir carência, ou você o faz pela portabilidade. Para reembolso de consulta no plano exclusivo é necessário apresentar nota fiscal? Sim, nota fiscal, não recibo. A vantagem de portabilidade é não ter solução de continuidade entre os planos. Sim, mas no momento a vantagem é aproveitar a janela, gente. A janela de 30 dias que nós estamos conversando com vocês aqui agora. A Karine volta a perguntar se é só até o final do mês. É só até o final do mês de outubro para não cumprir CPT. A Sinaida está perguntando se após 12 meses eu quiser fazer o upgrade para o exclusivo, não há carência. Após 12 meses você pode fazer sem carência. Vencemos as perguntas? Vencemos. Fátima, não. Na verdade, vamos lá. No caso de quem está nos produtos inferiores. E o Exclusive, não, e o Plus, para ir para o Exclusive, existem procedimentos que vão ter carências a serem cumpridas.
Sim, 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 mas, Porque a cobertura é diferente, né? Porque mas eu acho que com 12 meses, o maior é de 12 meses, não é? Para não, é parto, porque você migra entre os planos. Só que, por exemplo, se você tinha um procedimento que você não tinha no plano anterior, e se ele tiver carência, você tem que cobertura, cumprir a sim, carência. Para o restante, não. cobertura. Aqueles que são iguais, você Sim. não precisa cumprir carência, somente aquele que é Sim, é o diferente. extra-ROM também. Sim, é o É o home do care, extra-ROM. Tem o extra-ROL, 400 procedimentos e tal. remoção aérea, essas coisas. Sim, remoção aérea, tem isso também. Por isso é importante avaliar a entrada já num plano ideal, que seja próximo ao plano que você já tem, entendeu? Se você quiser fazer um upgrade, não existe momento melhor para pensar e analisar do que essa janela de adesão, que realmente é um momento muito especial. Então, assim, muito importante que as análises sejam feitas agora, pessoal. Então, o mais importante é isso aí, viu? Para aproveitar essa janela que está aí até dia 31 de outubro. A Cristiane está perguntando, a Bradesco vai entrar? Vai entrar, a gente sim. só não sabe quando. Os negócios É como a Maiane não desiste de reportou tentar. a vocês. A gente faz tudo o que a gente pode. O problema é que não depende só de nós, depende lá do outro lado. Naquilo que nos diz respeito, está tudo certo. Só que o processo decisório é muito verticalizado, passa por muitas instâncias, na Bradesco, sobretudo. Tem que consultar o banco. Para vocês terem a ideia. Pode falar. Fala, Olha, teve uma pergunta aqui sobre o aumento de mensalidade quando essas redes fizerem parte. Não existe, tá? A mensalidade é essa mesmo. Mesmo que venha Bradesco, Sul América, as mensalidades são as dos planos atuais. Não era isso, não. Porque a gente já tem valores, já tem a precificação disso, entendeu, gente? Não vai mudar, não. É tudo estudo atuarial. Não, a gente está oferecendo alguma coisa que a gente sabe quanto é que vai custar e o que, que a gente pode pagar, tá? Por isso que a gente está falando do Einstein e está com algum probleminha aí de tabela, resolveram agora mudar o rumo da prosa, era uma coisa, agora já parece que é outra, e como a gente é muito sério e também não pode comprometer o equilíbrio atuarial do plano, a gente vai olhar bem para saber se o que vem de lá é alguma coisa que esteja dentro da razoabilidade, tá? É isso. Fátima, só pulou uma pergunta, não sei se a gente pode divulgar. O Afa Carvalho está perguntando quantas pessoas aderiram até o momento. A gente pode divulgar? Sim. Você pode falar para a gente? Quantos beneficiários é agora? Lembrando que a nossa meta do mês era de 500 beneficiários, né? Já tem gravadas propostas 529 pessoas, sendo 166 titulares, 363 agregados ou dependentes. No Classic temos 278 pessoas, 155 no Exclusive e 96 no Plus. Tá? A região que contém, em que mais pessoas aderiram foi em São Paulo, com 112, seguido de Pernambuco, com 84, Rio de Janeiro, com 80, Bahia, 63, e aí tem outros estados também, tá? Compondo. Obrigado, Francisco Calixto. A AGU vai continuar reembolsando. A saúde é uma operadora de saúde, tem que vocês fazem o reembolso. Agora, a questão da dedução em folha, aí a gente vai ter que fazer convênio com o Ministério da Economia. E para a declaração específica a ANAF vai ir para cada titular, sim, a declaração de renda, né? A declaração para bater no imposto de renda. Né? Para bater no imposto de renda. Na verdade, anualmente, enquanto operadora, nós somos obrigados a enviar a DMED. Essa questão, só até para acrescentar sobre o auxílio de saúde, a gente já foi atrás, tá? Já mandou pedido para o Ministério e tal.
E envolve a AGU e a coisa é meio confusa lá, mas a gente vai chegar no final, tá? A gente vai ultrapassar os problemas. Mas essa declaração, Francisco, a gente é o seu próprio recibo que é o indicativo de que você está vinculado ao plano, e é você que tem que fazer o requerimento. É importante lembrar o seguinte: a ANAF-Saúde está buscando um convênio com a AGU para que ela possibilite que vocês recebam já o débito da ANAF-Saúde com desconto da per capita saúde suplementar. Mas qual é o procedimento normal que vocês se deparam no SOGOV e tal, no CIGEP todo ano? Quem tem gasto de saúde e requerer a saúde per capita saúde suplementar, ele só tem que, uma vez por ano, no mês de abril, comprovar que no ano anterior realizou um pagamento para plano de saúde registrado na ANS. Então, o que a gente faz, e costuma, como a Fátima está falando, a gente junta a declaração lá do imposto de renda, que pagou o ano todinho, depois da pronto. Você pede o saúde suplementar, se você nunca teve. Beleza. No próximo ano, você vai declarar o quê? Você vai juntar que pagou durante aquele ano, pagou um plano de saúde com registro na ANS. E aí, vai estar, beleza, você recebeu o per capita suplementar no seu contra-cheque todo mês, e tudo bem. E comprovou no ano posterior que pagou um ano todinho de plano de saúde. O que a gente quer é possibilitar o que outras autogestões têm, que você já tenha um desconto automático, ou seja, o próprio AGU, o próprio sistema de pagamento da União, repassa para a ANAF-Saúde e você já recebe o débito da ANAF-Saúde descontado a per capita. Isso a gente não tem ainda. O que a gente tem é o procedimento que qualquer colega tem hoje na AGU, que é, se requerer o per capita saúde suplementar uma vez, fica todo ano entregando a comprovação de pagamentos do ano anterior, se eu não me engano, até o mês de abril, via CIGEP. Agora deve ser já via SOGOV. Esse ano mesmo, em abril, eu apresentei a minha declaração referente a 2021, comprovando que eu realizei gastos meus e do meu dependente, que percebi a respectiva per capita saúde suplementar. Então, isso aí não muda com seus planos, tal, até a gente chegar no momento do convênio estabelecido, que aí a gente avisa. O Bruno já sugere às pessoas que estão assistindo o que elas têm que fazer em novembro, quando elas começarem a participar do plano. Elas têm que entrar no SOGOV e solicitar quem não tem ainda, né? Porque eu digo para vocês, por experiência própria, eu já mudei várias vezes de plano, e independente disso, quando eu fiz a primeira solicitação, eu usei a documentação do meu plano na época. E nos anos seguintes, eu venho só juntando, independente da mudança de plano, a minha comprovação de pagamento a um plano de saúde com registro na ANS, que é o que a portaria exige, né? Então, quem nunca solicitou, eu recomendo, como ele falou, que entre no SOGOV, solicite esse benefício, né, para você e para os dependentes na forma da tabela da portaria, que é uma tabela que varia conforme a remuneração e conforme a idade. Então, você vai ter direito a um valor X de per capita saúde suplementar, que é o que vem no seu contra-cheque, tá bom? Então, só recomendo que a partir de, como o Ei falou, quem nunca pediu, peça em novembro aí, via SOGOV. Perfeito. Temos mais algumas perguntas. A Márcia perguntou se é a partir do pedido. Eu acho que é, né? É que a gente faz uma vez só, depois não faz mais. Então, não sei como é que foi no primeiro mês. Porque é o seguinte, o que é que você vai fazer logo? Você pediu, pagou, né? Pagou a primeira. A sua cobertura é a partir da competência de novembro, vamos dizer aqui, né? Você entra no SOGOV e já solicita, cara, com a sua proposta de adesão. Se eu não me engano, a documentação que eu juntei da vez era a proposta de adesão do plano, as informações sobre o plano, o valor do pagamento, para poder mandar lá para cadastrar. Aí eles vão verificar, basicamente, se o plano que você está contratando tem registro na ANS. Porque, veja bem, aí eles começam a lhe pagar. A sua responsabilidade de juntar a comprovação é no ano seguinte. Em até abril, você junta, eu acho que agora já vai ser no SOGOV, porque o pedido inicial já está no SOGOV, mas até abril desse ano ainda era no CIGEP. Aí você juntava lá no sistema de pedidos do CIGEP. Tem uma pergunta aí do Brunito, né? Não, dentro do plano Plus da ANAF, está o Unimed NH8, correto? Unimed NH8, não. O que é o que atrás da carteira que tinha ali? O que era? Atrás da carteirinha, né? É o NH. É NH8, né? NA8. Todos os planos têm a rede superior master NA08. Tá, NA08. Não sei se era isso que ele perguntou, né? Eu imagino que seja, porque ele botou NH8 aqui. Deve ser o NA8, né? Em relação à gama, qual seria o plano atrelado ao Plus?
Qual é o plano atrelado ao Plus? A rede de... Érica, você pode responder daquela tabelinha? Eu tenho na Gama a correspondência, tá? O nome lá é um pouco, pode até confundir, mas o nome lá é Básica Plus. É porque, assim, a Gama tem uma nomenclatura, é Básica, Básica Plus, Especial, Especial Plus, a nomenclatura interna da Gama. Então, aí confunde um pouquinho com o nome do nosso plano aqui, que é o Plus, né? Mas o Classic e o Plus, que são os planos da ANAF, tem a cobertura na Gama Saúde Básica Plus. Tá? Nomenclatura da Gama. Ok. Obrigado. Pergunta aqui sobre a portaria, né? Estou dando aqui o número aqui, pegando no Zap. Não sei se a Rai sabe de cabeça o número da portaria da saúde suplementar. Do reembolso, Bruno. Do reembolso. É do reembolso, é da per capita saúde suplementar. É a portaria número 8, de 13 de janeiro de 2016, certo? Ela é a portaria número 8, de 13 de janeiro de 2016, do Gabinete do Ministério do Planejamento, certo? A gente pode... mas vocês encontram fácil. Pode colocar a portaria número 8 no Google, que dá para... no Ministério do Planejamento. Bote sobre o tema... custeio de assistência à saúde suplementar. Custeio de assistência à saúde suplementar. Bem, eu acho que não temos mais perguntas, né? Não, né? Algumas considerações finais aí? Não, gente, é como a Érica colocou, a gente está oferecendo para vocês o melhor que a gente tem no mercado. E dentro de cálculos atuariais sérios, responsáveis, o plano tem tudo para ser muito bom, viu? A Carolina está perguntando qual é a correlação do Exclusive na Gama. Érica, é Especial Plus, é isso? Exclusive é Especial Plus. É isso. A da Gama, lá na Gama, seria o equivalente a Especial Plus. Então, pessoal, a gente está à disposição também. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Não vi, não. Saiu da onde isso? Do Bruno, Tá o Bruno escreveu a pergunta. Tá chegando em tudo que é canto aqui. O pessoal pergunta, viu? Deixa eu perguntar. Depois de aderir dentro do prazo, eu posso incluir novos dependentes sem necessidade deles cumprir a carência? Eles vão cumprir carência. Vão cumprir carência. Se não chegar dentro da proposta global agora... Ou entra agora... Eis a grande mensagem de hoje. Compatibilidade, da gente. A mensagem é o seguinte: vamos aderir agora. A hora é que nem migração para regime de previdência complementar. Não deixe para depois para analisar. A hora é agora, certo? Analisa, veja, dá para sentar um pouquinho. Esse fim de semana eu parei também, todo mundo parando para analisar. Então, não tem mais fim de semana, tem que ser agora na semana. Analisa, porque é uma janela de oportunidade ímpar. É uma janela de oportunidade ímpar, pessoal. Né? Então, vamos embora, vamos analisar os últimos pontos, coloque no papel, pergunte para os consultores, explore os consultores, né? A equipe aí com a Érica, de adesão, para a gente poder realmente fechar, né? Vamos dobrar a meta, a meta chegou, vamos dobrar a meta, para a gente poder realmente aproveitar essa adesão no melhor momento possível, que é esse. Doutor Bruno, só para aproveitar que as pessoas às vezes têm dúvida, tem a possibilidade de inclusão de parentes até 4º grau de parentesco e o parentesco por afinidade até 2º grau, né? E essas pessoas podem separar a mensalidade, tá? Sim. Eu já falei que para a diretoria, mas nós temos em outro plano, né, que é o espelho desse, um grupo familiar de 27 pessoas, porque o plano é muito bom, e vocês estão criando um plano nesse mesmo modelo, né? E a oportunidade agora de quem não tem plano de saúde, que passaria 6 meses de carência para poder ter uma internação, para poder fazer uma cirurgia, não vai precisar esperar, tá? Então, assim, é uma oportunidade boa para o seu grupo familiar também. É isso. Estão perguntando, a gente já tinha mandado
E eu não estou... Peraí, gente, eu vou tentar encontrar aqui para colocar qual é o e-mail, porque eu estou com um sinal ruim, mas eu já coloquei qual é o e-mail que tem que mandar para a ANAF, para a AGU, para poder fazer o desligamento da Cefaz, gente. Só que eu não... Alguém tem aí em mãos? É desligamento, o nome do negócio é desligamento, exatamente assim. Desligamento Viu? Desligamento do plano.agu@acefaz.org.br. Deixa eu copiar. Tem uma pergunta aqui do... Tem uma pergunta aqui no chat. Tem uma pergunta do Rafael aqui, né? Se não me engano, a Unimed Rio Grande do Sul mandava para a AGU a nossa comprovação anualmente para ressarcimento. Pelo que entendi pela ANAF Saúde, os mesmos teremos que fazer isso agora, né? Bem, colega, é o que eu digo para você. O procedimento para quem tinha planos, em geral, é fazer essa comprovação uma vez por ano. Nós estamos buscando, logo que possível, o convênio, para que você não precise fazer nem isso, que você já recebe... Bruno, só deixa eu te interromper. O convênio não tem como ao próprio a ANAF fazer mais isso, tá? Uhum. Quem tem que fazer é o beneficiário. Por mais que seja esse mês a mês do auxílio de saúde, é o Também próprio beneficiário, né? Pronto, que vai ter que fazer. eu digo para vocês que vivi o tempo horrível, que era para mandar todo mês. Então, mandava todo mês para a questão. Hoje é muito prático, é uma vez por ano, certo? Via Solgov, via aplicativo. Então, assim, como o Rodrigo está esclarecendo a questão do convênio mesmo, com o convênio a gente vai ter que fazer a informação uma vez por ano, né, Rodrigo? No ano posterior, né? Nesse sentido. Porque, assim, porque a própria ANAF ela não tem acesso a enviar documentação para fazer o requerimento. Perfeito. É isso que eu estou querendo dizer. Você diz o requerimento inicial. Também, né? Érica, só me corrija se eu estiver errado. O requerimento inicial não tem como a gente fazer. O requerimento inicial é individual. Só o beneficiário pode fazer. Perfeito. Pelo login do beneficiário. Exatamente. Tá? Um login do Solgov próprio da pessoa. Isso. Hoje, quando você entra no Solgov, procure lá. Saúde suplementar. Tem um íconezinho lá para requerer a primeira situação. Eu ainda não vi o de declaração ano, né? Porque como era até abril, ainda era via CIGEP. Talvez para o ano que vem já esteja lá no rol de serviço do Solgov. Mas o que a gente fazia uma vez por ano era fazer essa declaração. Nem sabia que o plano mandava diretamente, né? Nunca. Bruno, é porque quando a operadora tem o convênio, o beneficiário não precisa prestar conta anual. Pronto, então é isso, né? Então a Rai explicou, viu, Rodrigo? Era o que eu pensava mesmo. Mas até lá, pessoal, enquanto a gente não tiver o convênio, já fica preparado que em abril, se até lá não sair o convênio, não é o que a gente quer, tem a questão de ter que pedir, se você não tem, não goza da saúde suplementar, o primeiro pedido você tem que ter, então, você tem que ter pedido uma vez. O que é que você vem pedindo uma vez? Todo ano, abril, manda a comprovação, certo? Se você pedir uma vez, você só vai esperar abrir e mandar novamente. Até lá, tendo informações sobre o convênio, a gente repassa. Tá bom? Então, até segunda ordem, preparar para comprovar. Se não pediu, pedir pelo Solgov e em abril comprovar. Tá bom? Mas é muito prático, pessoal. É basicamente um upload. Entra, faz um upload, mandou o BAL. Tantos dias depois, você recebe uma resposta lá nas notificações. Sua declaração, comprovação foi recebida, tal, e dá baixa no sistema. Tá bom? Pelo CIGEP já era simples. Pelo Solgov, então, vai ser rápido e veloz. Temos mais alguma pergunta aqui? Não, não é possível, Deolinda, prorrogar por mais de 30 dias. A gente já explicou por quê. A janela, só essa não dá, tá? Inclusive, os colegas novos que estão entrando agora, a gente vai ter que reunir com o Conselho Deliberativo para saber se há possibilidade. Estão entrando 80 colegas, a gente vai ter que conversar, mas isso é praticamente impossível. Doutora Fátima,
existe no Pois não, regulamento querida. a possibilidade, quando a pessoa acaba de se filiar à ANAF, tá? De também ter essa mesma condição, tá? Então, assim, aí a regra Sim. é sobre a filiação à ANAF. E aí a Pois pessoa é, tem porque a essa maioria possibilidade. não, todos que estão aqui na live, praticamente, eu acho, são associados. Então não dá. Aí vamos fazer isso então, já que isso me tinha escapado. Então Nós identificamos com algumas pessoas que estão se filiando, tá? sim, Elas não com estão na ANAF, elas certeza. estão se filiando para poder aderir ao plano. Com certeza, acredito. Mais alguma pergunta? Só esclarecer aqui que eu fui responder uma pergunta no chat, só que chegou outra pergunta, e aí parece que a resposta era para outra pergunta, mas só para explicar para a Cristiane que o prazo é até 31/10. Lembrando que até dia 20/10, você entra com início do gozo a partir de 1º de novembro. Depois do dia 20, você vai ter o início da vigência do plano em 1º de dezembro, certo? Alguém está perguntando se na declaração, a Daniela, a declaração de saúde tem que colocar todas as intercorrências médicas? Não. As intercorrências médicas relevantes da vida, só, nada para fazer histórico médico. Basicamente, não precisa juntar laudo também, não. É o que tem lá, assim, tem alguns campos em aberto, pessoal, mas a maioria você já teve sinusite? Já teve? Tá com sinusite? É 2 perguntas. Então, você marca se já teve alguma vez e se tá no momento. Só isso, entendeu? Então, aí a lista que tem lá de doença a doença, né? Tem alguns campos abertos, mas são exceções, né? São muito excepcionais. Tem que juntar laudos médicos? Pergunta a nossa colega Daniela Guerra, colega da Não PFR. precisa juntar, não. Já falei que não precisa. A Deolinda que está perguntando aqui, qual consultor que eu procuro? Tem o Nucard, vários telefones. Não precisa ser especificamente um consultor. Da equipe da Érica. A Érica que está aqui, que comanda essa equipe, tá? Essa informação... Olha só. Laís, aí, responde. Laís, olha só. Na verdade, a declaração de saúde não é por conta da carência. A declaração de saúde é por conta da regulação que a gente precisa ter do plano, tá? Ela não interferir na carência, não, mas precisa fazer a declaração de saúde, sim. Essas informações são muito importantes para poder, até para toda a sistemática de gestão de risco e atuarial do plano. Então, por favor, preencham as declarações e enviem. Eu acho que nós não temos mais perguntas, né? Não vou nem abrir para consideração final, não, porque senão aparece a pergunta. Mas, pessoal, é só... Tem perguntas, tem infinitas, né? Perguntas tem infinitas, né? Então, eu quero agradecer a todo mundo a participação, agradecer a todos que estiveram aqui, Fátima, Wei. Fiquem atentos às redes, qualquer comunicado, qualquer informação, a gente vai passar pelas redes. Nós estamos na reta final, pessoal. Todo mundo aí que quer participar a partir do 1º de novembro, vamos correr, hoje é dia 17, né? Então, tem que preencher a proposta, enviar a documentação. É muito simples, eu fiz tudo em 2 horas, no máximo, peguei a documentação, transformei em PDF e tudo e juntei lá no link. É muito simples de levantar. E aí, já esperar o resultado que o pessoal dá o feedback sobre a questão da documentação tá ok, tem que complementar alguma coisa, não tem. Então, vamos analisar. Já, na verdade, já deveríamos ter analisado, o prazo já está na reta final, e aí, é o que eu digo, é uma oportunidade ímpar. Vamos aproveitar. A hora de parar para analisar é agora, não é depois, não. Agora é a hora de parar, analisar, tomar a decisão e aproveitar a janela de adesão especial. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Boa noite. Estamos às ordens. Viu? Boa noite. Abraço. Tchau, tchau. Boa noite.